Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Nós vamos ter uma conversa hoje bastante profunda, bastante filosófica e que vai cutucar muita gente, tá? Vai cutucar muita gente. Por isso, para que você aproveite essa conversa, a gente vai ter que se desarmar das nossas defesas, desarmar das nossas crenças extremamente empedernidas, né? E ficar abertos para entender a profundidade da conversa nossa aqui. Porque nós vamos falar de uma questão que ela é o centro, o cerne de todo esse caos que nós estamos vivendo no mundo ocidental. Eu vou fazer um recorte bem claro aqui que o caos que eu estou me referindo é o caos do mundo ocidental, a civilização ocidental que está rumando aí para um momento bastante complicado. Para a gente ter essa abertura, a gente tem que se desvencilhar, a gente tem que se desemaranhar, a gente tem que se libertar de dogmas, de doutrinas, de questões que vão fechando o nosso entendimento. Por quê? Por uma questão de angústia, todos nós carregamos angústias dentro de nós e todas as angústias elas têm ramificações com a angústia primária que é a que nós vivemos lá nos primeiros anos da infância, com o medo da não nutrição, com o medo do não abandono. Então, esses medos, essas coisas que povoam a nossa vida de criança e que a gente já até se esqueceu, por uma questão de mecanismo de defesa do psiquismo, a gente se esquece, joga isso lá no inconsciente, mas ela está lá. E toda vez que a gente tem um sentido de angústia, a gente tem o fim de um relacionamento, está num relacionamento ruim, perde o emprego, acontece qualquer coisa que nos gera angústia, nós tocamos nessa tecla lá no inconsciente da angústia infantil. E aí, por nos sentirmos em desamparo, buscamos rapidamente alguma coisa. É o mesmo movimento que faz a pessoa correr para o templo, correr para o guru, correr para segurar uma bandeira ideológica e sair na rua gritando e defendendo carneiros cor-de-rosos ou samambaias com esporos dourados, né? Então, assim, é a mesma coisa, é o mesmo movimento. O mesmo movimento. Eles são duas faces da mesma moeda, tá? A pessoa extremamente fanática dentro de uma religião que entra em gritos, né? E entra naquela êxtase que na verdade vem do gozo sexual mal direcionado e aí vai para o comportamento basicamente histérico, até aquela outra, né, que vai ser do lado oposto do espectro ideológico e vai segurar uma bandeira e vai brigar e vai fazer, porque ela também vai ter o seu êxtase ali, né? Então essas duas pontas ficam muito reativas e na defensiva nesse tipo de assunto que nós vamos comentar aqui agora, tá? Se você quer entender a sociedade, o mundo e principalmente entender pelos olhos das ciências ocultas, como o tarô, a numerologia, a astrologia, você precisa ir na base, no fundamento de todas essas ciências. Todas essas ciências ocultas tiveram a sua origem nos chamados princípios herméticos, no hermetismo, que é um conjunto de princípios que vem desde lá do Egito Antigo e há perspectivas até que seja até mais antigo do que isso, e que foram assim compilados pelos gregos, principalmente aqueles radicados na Biblioteca de Alexandria, no período de Alexandre o Grande, né? E que dali surge essa cultura hermética que vai meio que servir de base para todas as áreas filosóficas, científicas e das ciências ocultas. Beberam da fonte do hermetismo Platão, Nietzsche, cientistas como Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica, o próprio Isaac Newton, o próprio Einstein, todos eles em algum momento beberam da fonte do hermetismo. Né? Buscaram ali referências básicas para poder fazer o entendimento das áreas que estavam estudando. Então a astrologia também entra no mesmo rumo. E quando a gente fala de astrologia aqui no canal,
nós vamos sempre buscar essa base no hermetismo. Que é o hermetismo, então, Carlos? Que são os princípios herméticos? Muita gente conhece, mas muita gente não conhece. Então, vou mostrar aqui para vocês os 7 princípios herméticos e vou pegar especificamente o quarto, que ele tem uma ligação direta com a nossa conversa sobre o caos que está acontecendo no Ocidente e vai explicar por que as coisas estão como estão no coletivo e também na nossa vida individual. Acompanha aqui comigo. Aqui estão as 7 leis herméticas. Gente, qualquer ciência oculta nasce disso daqui, tá? Qualquer coisa da ciência clássica, da ciência oculta, da própria ciência hoje da física quântica, tudo isso está ligado a esses 7 princípios. E a nossa vida, de uma certa forma, ela vai sendo conduzida também de acordo com esses 7 princípios, tá? O primeiro princípio é do mentalismo. O todo é mente, o universal é mente, ou seja, tudo nasce na mente. Isso daí tem uma ligação lá com Platão, com o mundo das ideias do Platão, de que existe a ideia original e aqui esse mundo nada mais é do que as sombras, os rascunhos, os rabiscos mal desenhados de uma ideia original. Tá? Essa é a visão platônica das coisas, tá? Que nós vivemos num mundo de sombras. Né? É a analogia da caverna lá, aquela história da caverna. Então aqui está ligado a esse princípio. Né? O mundo que nós vivemos é um mundo de aparências, de sombras, né? De imprecisões. Nada aqui é taxativamente certo ou taxativamente errado. Tudo é relativo, porque tudo vem da nossa mente. E a nossa mente funciona segundo os demais princípios, como nós vamos ver aqui, tá? Princípio da correspondência. O que está em cima, esse é um dos muitos conhecidos que as pessoas ouvem aí, mas não fazem associação, né? O que está em cima é o que está embaixo, o que está dentro é o que está fora, né? É o princípio da correspondência, é o microcosmos e o macrocosmos, né? Então, a nossa célula é uma miniatura das dinâmicas que acontecem no corpo todo, por exemplo, né? O nosso sistema solar é uma miniatura das dinâmicas que acontecem na galáxia e assim por diante, existem essas correspondências. Na astrologia, os ciclos menores contêm a energia dos ciclos maiores e vice-versa, né? Então é o princípio da correspondência. Princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Não existe nada no universo que esteja parado, né? Até as estrelas fixas que nós chamamos na astrologia não são fixas, né? Isso era uma visão equivocada que se tinha. As estrelas se movem, né? Só que num tempo assim muito lento, porque elas estão muito longe, então a gente não percebe essa movimentação. Mas nada no universo é parado, tá tudo em movimento do átomo às galáxias, né? Princípio da polaridade. É esse aqui que nós vamos centrar fogo hoje para conversar. Tudo é duplo. Tudo tem 2 polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis, tá? Então veja que profundo é isso quando a gente aplica para a nossa vida e para o contexto que nós estamos vivendo na coletividade. O quinto é o princípio do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem marés, né? Sobe a maré, desce a maré, o ritmo e a compensação. O princípio de causa e efeito, que muita gente usa isso de forma errada e transforma em moralismo, né? Na tal da a lei de causa e efeito como um moral. Ah, você fez errado, então você vai apanhar lá na frente, né? Não é assim. Né? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, todo evento tem sua causa, mas essa causa ela também tem um plano de multiplicidade. E ela não está sujeita a ditames morais. Ditames morais tem a ver com a cultura do momento. Na cultura do momento, tal coisa pode ser errada, amanhã pode ser normal. Tá? Então, o princípio ele é imutável, o princípio da causa e efeito. Então, ele não pode estar sujeito a culturas momentâneas. Tá? Lá atrás, ser prostituta, né, era considerado um crime contra Deus, elas eram apedrejadas. Né? Então, você poderia dizer assim, você que se prostituiu foi a causa, então você vai ter como consequência apedrejamento. Hoje não funciona assim. Então, a gente não pode condicionar o princípio de causa e efeito
a essa bobagem que se coloca aí de lei de retorno, né, de karma, como uma coisa moral. Não é assim que funciona. E o sétimo princípio, o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Na verdade, o sétimo é uma derivação do quarto. Basicamente, eles estão falando quase que a mesma coisa, só que aqui eles estão colocando do ponto de vista do masculino e do feminino, tá? Dessas duas forças que compõem a criação. Por quê? Para que você nasça, você precisa de um espermatozoide e um óvulo. Você não nasce da junção de 3 ou 4 células, tá? É espermatozoide masculino, é óvulo feminino. E não adianta espernear. É assim. A biologia funciona assim. Nem sempre a sociedade está condicionada aos ditames biológicos, mas em termos biológicos, nós somos produtos de uma força masculina e de uma força feminina. Não existe um terceiro elemento neutro que entra aí para fazer a fecundação, tá? Então, vamos entender esse nosso papo a partir das forças naturais e não das criações ideológicas e sociais do momento. É isso que nós vamos ter. Então vai ter que tirar essas barreiras, essas reatividades, esses bate-pé de criança birrenta em relação a esses temas da dualidade. O universo é dual, a vida é dual e não adianta espernear. É assim que funciona, é assim que as coisas estão posicionadas nessa realidade. Por que é importante falar da dualidade e por que ela está ligada a esse caos que nós estamos vivendo no mundo ocidental, tá? No mundo ocidental, a nossa dualidade aqui sempre foi com base religiosa moral. O bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral, né? Sempre as coisas foram pontuadas dessa forma. Então, o que acontece? Dependendo das condições morais da época, né, vai se estabelecer como isso sendo o conjunto de princípios a serem seguidos como correto e esse sendo o conjunto de princípios opostos que nós vamos excluir da nossa sociedade, transformar em tabu, preconceitos e tudo mais. E nisso a sociedade a ocidental, vai se batendo nessa questão toda. Quando você vai na sociedade oriental, o princípio da dualidade lá não é o bem e o mal, é a ordem e o caos, tá? Porque ordem e caos não são de natureza moral, são de natureza estrutural. Ou a coisa está estruturada numa ordem, ou ela está desestruturada no caos. E isso não tem nada de certo, errado, de bom ou ruim, de bem ou mal. Não tem nada religioso quando você fala da ordem do caos. Então, por exemplo, para o oriental, a pobreza é o caos. Por quê? Se eu não organizar isso, se eu não der condições para as pessoas saírem da pobreza, esse caos vai gerar violência, vai gerar dependência de drogas, vai gerar uma série de questões, porque o estado de vulnerabilidade e desamparo daquelas populações abre porta para o caos acontecer. Então eu vou, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou solidário, não porque eu tenho caridade, que eu vou lá tentar resolver a questão da pobreza. É para impedir que o caos cresça a partir dali. Essa é a visão do oriental. Aí você chega aqui no ocidental, o que você vai falar? Ah, o pobre é pobre porque é vagabundo, porque não trabalha. Vem aí o julgamento moral. O pobre é assim porque é karma, né? O cara nasceu pobre porque é karma, é lei de causa e efeito. Aí vem um monte de bobagens de natureza moral e religiosa que condiciona a pobreza. Porque é lógico, né? Lógico, faz parte do processo de dominação você dizer para o pobre que ele é pobre porque é uma condição de natureza espiritual. Porque ele entende que para ele se resolver na pobreza, basta ele entrar num caminho espiritual. E aí tem religião e coaches vendendo fórmulas de sucesso. Venha para mim, você que está na miséria, na desgraça, na pobreza, corra até mim porque eu tenho a fórmula. Ou você paga o dízimo para mim e eu faço você se encontrar com Jesus e tudo vai ser lindo na sua vida. Ou eu vou te vender uma fórmula de sucesso talhada nos maiores coaches dos Estados Unidos e você vai correr sobre o fogo e vai gritar e bradar mantras e vai fazer e acontecer e você vai sair desse estado de pobreza porque só depende de você.
Não depende do contexto, não depende do sistema que te cria na pobreza. E a pessoa cria essa ilusão, né, de que ela é pobre porque ela é pobre. Nasci pobre porque eu sou pobre. E ela não percebe que ela é pobre porque ela foi construída um pobre pelo sistema que tirou de muitos para deixar na mão de poucos. E aí os coaches, os pastores, os padres, né, os gurus, eles estão sempre defendendo, né, eles querem vender para você uma fórmula para você, não para resolver a questão da pobreza, mas para você escapar da maldição da pobreza, se tornar um iluminado, receber um conhecimento que te liberte, né, para sair, deixa os outros lá. Se eles continuam pobres, o problema é deles. Você é um iluminado, você é meu seguidor, você recebeu a fórmula de sucesso de mim, você recebeu a bênção de Jesus. Então venha e junta-se aos bons e subamos a montanha do sucesso. E os outros que fiquem lá. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande bobagem, tá? Porque na verdade aqueles que estão lá, eles não estão lá por culpa deles, ou porque eles são incompetentes, ou porque eles não têm méritos. Eles estão lá porque existe um sistema injusto de distribuição de renda, um sistema injusto de produção e distribuição de riqueza, que explora o trabalho daqueles que dão duro o dia todo para gerar riqueza para uma meia dúzia ficar sentado no bem bom e dando ordens de como é que eles têm que ser e como é que eles têm que fazer. Esse é o problema do Ocidente. A dualidade aqui foi feita nesse princípio. E quando você vai para o Oriente, a questão de lidar e resolver o problema da pobreza não é num sentido moral, religioso, não é fornecendo fórmulas de sucesso, é tendo uma ação da coletividade sobre a questão para resolvê-la e impedir que o caos propague para essa mesma coletividade. Percebe a diferença, né? A diferença de questão? Por que nós estamos vivendo o caos aqui na nossa civilização ocidental? Os dois princípios da dualidade, né, o que a gente coloca como princípio Yin e Yang, isso é cosmológico. Não adianta espernear, falar que não tem binário. Tem. O mundo é binário, o universo é binário. Tá? Você tem a formação de tudo em duas vertentes. Tá? E isso se manifesta nas espécies do masculino e do feminino. Tá? São as formas. Aí você ter várias formas de comportamentos femininos e masculinos, aí é uma outra questão, tem a ver com a sociedade. Mas eu estou falando de princípios básicos da cosmologia. E não adianta o alecrim dourado começar a bater o pé e querer reverter, subverter princípios de 2.500, 3.000 anos atrás. Tem que ter um pouco de humildade, baixar a cabeça e entender que certas coisas são assim, porque é a estrutura do universo. O universo funciona assim. Agora, se o seu umbigo quer que o universo gire em torno das suas angústias, das suas vulnerabilidades, isso é um problema seu que é falta de terapia. E aí você ou cai na igreja ou cai na bandeira ideológica para poder tentar lutar e salvar esse seu sentido de vulnerabilidade e querer ser identitariamente colocado como algo respeitado, pendurado numa prateleira, numa gavetinha com um rótulo específico. Vocês mesmos se rotulam e depois, quando são vítimas dessa rotulação, ficam esperneando. Ainda não perceberam a armadilha ideológica em que caíram, tá? Na nossa sociedade, houve um desequilíbrio muito grande no princípio do Yin e do Yang, tá? Na sociedade ocidental. Os momentos que precisam de estabilidade, nutrição, organização e ordem, eles são momentos Yin. Mas há momentos, e esses princípios eles se alternam, né? Há momentos em que há a emergência da energia Yang para poder desestabilizar aquilo que está concretizado e transformá-lo numa outra forma. Então os processos de transformação, eles só acontecem nessa roda do Yin e do Yang. Então, se o Yin domina por um tempo, vai vir um momento em que o Yang vai dominar. Depois vem o Yin de novo. Então, vem momentos de revolução, momentos de estabilização. Momentos de revolução, momentos de estabilização. E assim caminha a humanidade desde a descoberta do fogo até agora. Basta estudar a história. O pessoal foge da aula de história e não entende como é que funciona, né? Mas está lá, né? Princípios, né? Momentos revolucionários e momentos de estabilização. Momentos revolucionários, momentos de estabilização.
O que aconteceu, gente? Essa ordem ocidental, ela foi se decantando, ela foi se estabilizando, e como tudo na vida, a estabilidade tende ao perecimento. Tá lá uma flor, ela cresceu, se abriu, cumpriu a função dela, ela vai murchar e cair. É a finitude de tudo. Então essa ordem ocidental que nós construímos aí nos últimos 200 anos, e que tem a ver com o ciclo de Plutão, Plutão quando passou em Aquário da última vez, criou a Revolução Francesa, as repúblicas, as democracias liberais, e agora Plutão volta, retorna a essa posição, no momento em que essas democracias liberais, esse modelo está roto, está murcho, ele está se degradando em todos os aspectos. Não importa se o país é mais capitalista, mais socialista, as condições do Ocidente, em todos os aspectos, em todos os nichos ideológicos, está murchando, está roto. E nesse momento que gera a insegurança, em que aquela estabilidade que se construiu, na qual se viveu até então, começa a fazer água, começa a perder a sua estruturação, surge o movimento Yang, a força masculina que quer fazer a revolução. E aí que está a questão. Quem hoje assumiu esse aspecto Yang, revolucionário, de combate, de bater de frente, de agressividade, de ter dentes morder? Não era aquela parcela que a gente esperava, que era o pessoal da ideologia à esquerda. Hoje, quem assumiu o papel revolucionário e que está angariando as massas de pessoas também igualmente angustiadas é o pessoal da extrema-direita. Enquanto o pessoal não entender isso, eu não estou dizendo que estou defendendo os princípios da extrema-direita, tá? Não estou defendendo os princípios. Mas por incompetência, letargia e falta de educação, né, de educar o povo pelos princípios da esquerda, que ficou acadêmica e no salto alto, e se arvorou no Yin, no extremamente yin, no extremamente passivo, tá? E ainda mantém isso nas suas pautas de churumela. Esse lado tem até candidato que chora agora, né? Em vez de demonstrar dentes, chora, acha que isso vai... Não, o momento é outro, meu querido. O momento não é de candidato chorar. Isso demonstra fragilidade, vulnerabilidade. Ah, mas não adianta, o momento é da emergência do Yang. Se você não for Yang, meu querido, se você não tiver dente, se você não tiver braveza, se você não tiver postura agressiva, você não vai conseguir arrebanhar, porque as massas estão vibrando nesse diapasão. Ah, eu não concordo. O problema é seu que não concorda, porque você vai continuar não concordando e o movimento vai continuar acontecendo do mesmo jeito. É o que está eletrizando as massas, é o agressivo, é o contundente, é o revolucionário, é aquele que quer quebrar tudo. E a esquerda ela abandonou esse caráter revolucionário quando ela se tornou extremamente fisiológica, acomodada, metida em nichos, em rótulos, em gavetinhas, com letras. Ah, eu sou do grupo dos alecrim dourado. Ah, eu não converso porque os alecrim dourados não conversam com o pessoal que é alecrine, né? Então, assim, essas divisões, essas bobagens que se estabeleceu aí, esse diversionismo, esse divisionismo dentro da esquerda, abriu espaço para que a força Yang, que hoje é representada pela extrema-direita, ganhasse força e ganhasse aderência de uma população que também se sente desvalida, se sente não representada pelo sistema, não incluída, não pertencente. Então, aonde elas vão? Em quem grita mais alto, em quem levanta a clave, em quem é mais troglodita, sim. Infelizmente, é assim que está funcionando. E enquanto a esquerda não entender isso e continuar com essa churumela de rede social, candidato chorando em debate, não dá, gente. Não dá. A coisa vai afundar e vai tender para o lado deles. Então, quem é a ponta revolucionária hoje? É isso daí que vocês estão vendo. Então, com tudo isso, com tudo o que eu falei para vocês, o embasamento que eu trouxe dos princípios herméticos, da polaridade, e que agora nós temos a emergência de uma polaridade masculina, Yang, agressiva, violenta, e é lógico, se existe a necessidade de uma força Yang,
Quem é que ocupou esse espaço? A pior espécie de masculino possível, que é o masculino tóxico, misógino, né? É esse. Por quê? Porque não se construiu um outro masculino para fazer harmonização com o feminino, com o yin. Isso é culpa do yin, é culpa do passivo, da esquerda. A esquerda não construiu a sua contraparte para poder fazer o jogo, para fazer a própria dialética que ela mesma prega. E deixou esse campo a descoberto. Quem é que entrou? Onde a natureza tem horror ao vácuo, já diz, né? Onde fica um vácuo, alguém ocupa esse espaço. Para onde você não olha, alguma coisa vai acontecer ali. Tudo aquilo que você nega, alguma coisa vai se encarregar daquilo. Entrou quem? Toda essa galera do masculino tóxico. E agora eles ocuparam esse espaço, eles se vestiram nesse espaço e eles estão arrebanhando as pessoas. É isso que está acontecendo. Essa é a explicação para o caos que tem origem lá nos princípios herméticos e que mostram o movimento e a dinâmica que nós estamos vivendo agora. Isso pode mudar? É possível. Mas para isso vai ter que aparecer uma emergência de uma força igualmente para poder fazer a síntese dessas duas. Só que não existe do outro lado essa força. Existe choro, existe melancolia, levantar bandeiras pelas suas identidades e vulnerabilidades, né? Bater o pé de crianças birrentas, abandonadas e desamparadas, mas não existe uma força yang que surja daqui também para poder fazer a mescla. E esta força, por incrível que pareça, inconscientemente bate aqui pedindo que essa força surja. Ela está precisando, a extrema... Se a pessoa entender isso na profundidade que eu estou falando, a extrema direita, ela precisa e ela bate na esquerda para que surja uma contraparte exatamente igual a ela para poder fazer essa síntese. É uma coisa de processo de polaridade. É hermetismo isso, gente. A hora que vocês entenderem isso na sua profundidade, vocês vão perceber o que está acontecendo na nossa sociedade e fica fácil entender para onde nós estamos indo. Se não tivermos um surgimento de uma contraparte para fazer a síntese aqui dessas duas, uma vertente masculina aqui e uma outra força igualmente aqui por parte da esquerda, não haver essa síntese, o desequilíbrio vai continuar. E a sociedade vai pagar o preço, levando inclusive a possibilidade do fim da civilização ocidental. Reflitam sobre isso. Tirem as defesas, tirem as reatividades. Abram a cabecinha um pouquinho e pensem naquilo tudo que eu estou falando, porque pode ser que dê aí um salto de consciência no campo da esquerda. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.